Olá, vamos estudar as vozes dos verbos. Lembra? Voz ativa, voz passiva. Então vamos lá, vamos entender o conceito de voz ativa. Voz ativa, quando o sujeito pratica a ação, ok? Vamos ver a frase. Carlos encontrou as chaves. Carlos é o sujeito dessa oração. Encontrou é um verbo transitivo direto, exige o complemento, objeto direto, as chaves. Eu digo que Carlos é um sujeito agente, porque ele praticou a ação de encontrar as chaves. Quando o verbo está na voz ativa, ele segue o seguinte esquema. Sujeito, verbo transitivo direto, mais o objeto direto. Ok? Na voz passiva, o sujeito, ele recebe a ação verbal. Por exemplo, as chaves foram encontradas por Carlos. As chaves é um sujeito paciente. Ela está sofrendo a ação de ser encontrada por alguém. Por Carlos, eu digo que é o agente da passiva, tá? Porque Carlos é quem está praticando a ação. E as chaves é um sujeito paciente porque está recebendo a ação, ok? Quando o verbo está na voz passiva, ele segue o seguinte esquema. O sujeito paciente, o verbo ser, mais o particípio do passado e o agente da passiva, ok? Vamos entender melhor o que é o agente da passiva. Agente da passiva é o ser que pratica a ação verbal quando o verbo está na voz passiva. O agente da passiva só acontece quando o verbo está na voz passiva, ok? Olha, no exemplo que a gente viu, as chaves foram encontradas por Carlos. As chaves é o sujeito paciente, está sofrendo a ação de ser encontrada. Mas quem encontrou? Por Carlos, é o agente da passiva. O agente da passiva vem sempre precedido pelas palavrinhas por, pelo, de, ok? E é isso, tá bom? Obrigada por acompanhar a aula. Até mais.